pesca da baleia e também dos golfinhos vai ficar proibida no Brasil assim que o presidente Sarney sancionar a lei que acaba de ser aprovada pelo Congresso Nacional. E a grande defensora da preservação das baleias, a atriz Brigitte Bardot, já se volta para outra campanha, a preservação dos cães e gatos da região francesa do Var, que estão sendo sequestrados nas ruas para serem vendidos a laboratórios onde são utilizados em pesquisas científicas. Bardot ficou furiosa ao descobrir uma gangue especializada em pegar cachorros utilizando um artifício da natureza. Colocam cadelas no cio, dentro de carros e saem pelas ruas atraindo os cães para a morte. Os vetos aplicados pelo presidente Sarney à lei de software não deixaram os americanos muito satisfeitos. Uma nova campanha de pressão começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos para tentar derrubar o conceito que proíbe a importação de produtos que possuam similar nacional. Parece que a pressão ficaria melhor caracterizada pela palavra chantagem. Uma série de ameaças às exportações brasileiras estão sendo feitas para influenciar a reunião do Conselho Nacional de Informática, que vai julgar no A pesca da baleia e também dos golfinhos vai ficar proibida no Brasil assim que o presidente Sarney sancionar a lei que acaba de ser aprovada pelo Congresso Nacional. E a grande defensora da preservação das baleias, a atriz Brigitte Bardot, já se volta para outra campanha, a preservação dos cães e gatos da região francesa do Var, que estão sendo sequestrados nas ruas para serem vendidos a laboratórios onde são utilizados em pesquisas científicas. Bardot ficou furiosa ao descobrir uma gangue especializada em pegar cachorros utilizando um artifício da natureza. Colocam cadelas no cio, dentro de carros e saem pelas ruas atraindo os cães para a morte. Os vetos aplicados pelo presidente Sarney à lei de software não deixaram os americanos muito satisfeitos. Uma nova campanha de pressão começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos para tentar derrubar o conceito que proíbe a importação de produtos que possuam similar nacional. Parece que a pressão ficaria melhor caracterizada pela palavra chantagem. Uma série de ameaças às exportações brasileiras estão sendo feitas para influenciar a reunião do Conselho Nacional de Informática, que vai julgar no dia 20 de janeiro o recurso da empresa americana Microsoft, que teve um programa de computação proibido de entrar no Brasil desde que as autoridades brasileiras julgaram existir um similar nacional. A empresa Apple está acusando a Secretaria Especial de Informática de promover a pirataria ao aprovar o projeto da Unitron para o computador Mac 512, segundo os americanos, uma cópia do Macintosh. A Apple ameaça fazer uma denúncia formal ao governo dos Estados Unidos com a intenção de aumentar ainda mais as retaliações contra as exportações brasileiras. O Programa de Engenharia Oceânica da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comemorou 20 anos de atividade de ensino e pesquisa. O professor Sengem é o coordenador do programa. Professor, qual a colaboração que a engenharia naval tem dado para o desenvolvimento tecnológico brasileiro? O Programa de Engenharia Naval participa basicamente em duas áreas. A área de Engenharia Naval, que foi a sua origem, basicamente vinculado ao esforço nacional na produção de navios, e, mais recentemente, a área de engenharia offshore e também tem sua participação na área de engenharia costeira.
No que concerne à engenharia costeira, a sua participação é intensa na parte relativa a desenvolvimentos na nossa costa. Na parte de engenharia offshore, o seu intercâmbio com a Petrobras é intenso, gerando programas de computador e atuando em medidas de escala real no campo, no sentido de balizar os projetos nacionais na área. O desenvolvimento da produção de petróleo em águas profundas, ele requer tecnologia. E a estratégia adotada pela companhia é de maximizar a sua capacitação tecnológica de acordo com um programa que vem sendo desenvolvido e que prevê a articulação e atuação conjunta com a comunidade industrial e tecnológica nacional. Qual a colaboração desses centros de pesquisas universitários para esse desenvolvimento tecnológico? As universidades e institutos de tecnologia brasileiros estão participando em cerca de 30% dos projetos de capacitação tecnológica para a produção em águas profundas. Quer dizer que a Petrobras tem dado todo o incentivo para essa produção intelectual e científica dos centros tecnológicos. Justamente, a Petrobras, nesse esforço de aumento de competência científica e tecnológica, ela não pretende atuar isoladamente, ela não pretende verticalizar o seu esforço. Pelo contrário, ela quer atuar em conjunto com as instituições brasileiras ou estrangeiras que tiverem competência real ou potencial para participar desse esforço, que é um esforço de âmbito nacional. Como acontece em todas as áreas de pesquisa no Brasil, é muito difícil você avançar de uma forma consistente. A nossa grande virtude tem sido manter o nosso grupo. E esse nosso grupo tem ido constantemente se aperfeiçoar no exterior. Dentre os nossos 18 docentes em tempo integral, temos 10 doutores, em sua maioria formados no exterior. A nossa grande preocupação no momento é que os recursos oriundos principalmente da União e de órgãos governamentais, possam ser suficientes para que essa equipe não se desfaça e um esforço de 20 anos não seja jogado por água abaixo. As empresas privadas estão contratando cientistas que trabalham em órgãos do governo, prejudicando assim a produção em pesquisas e trabalhos científicos. O motivo, é claro, está no desnível salarial. O professor Isaac Reitman, da Universidade de Brasília, alertou esta semana que o Brasil precisa montar um plano especial para conseguir preparar novos pesquisadores para os próximos 10 ou 20 anos. Segundo ele, os atuais pesquisadores estão sendo contratados por salários 2 a 3 vezes maiores que os das empresas e instituições do governo. O ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique da Silveira, está esperando receber uma complementação de 25 bilhões de cruzados para o Ministério, no caso do Brasil conseguir o empréstimo que o Japão prometeu para os países do terceiro mundo. O governo já definiu a quantia, mas ainda não tem a segurança de que os japoneses venham mesmo a soltar os dólares. Pelo sim, pelo não, o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ter que ir trabalhando com a previsão orçamentária de 32 bilhões de cruzados. E quem está atrás dos dólares japoneses é a Universidade de São Paulo. As negociações estão em fase avançada e podem render mais de 60 milhões de dólares que viriam se somar aos 64 milhões conseguidos com o BID, dentro de um processo de pagamento de 20 anos após um prazo de 4 anos de carência. No Rio, o governo do estado liberou 11 milhões de cruzados para financiar pesquisas na área de tecnologia, através da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A FAPERJ existe desde 1980 e até hoje não havia financiado nenhuma pesquisa. A dotação para 88 será de 274 milhões de cruzados para serem distribuídos entre 400 bolsistas e também para financiar 400 projetos de pesquisa. Parece apenas uma linda paisagem, mas não é só. Além de excelente local para o descanso, os lagos distantes da costa e do mar são imprescindíveis como reserva de água potável para o homem. Mas a contaminação ambiental nos países industrializados e também de forma crescente nos países em desenvolvimento
está poluindo estas águas sem afluência e saída contínuas. As substâncias nocivas concentram-se nas águas paradas do lago e ele morre. A causa dessa morte é quase sempre a proliferação de algas provocada pelo excesso de fertilização. O processo de contaminação ocorre da seguinte forma: as algas se expandem pela superfície do lago, impedindo que o oxigênio chegue às camadas inferiores da água. Em um lago sadio, as bactérias existentes no fundo do lago decompõem as algas com a ajuda do oxigênio. Neste lago, sem dúvida, a falta de oxigênio torna essa decomposição impossível. Por isso, formam-se gases tóxicos e os fosfatos, que chegam ao lago por causa da agricultura, já não são decompostos, aumentando assim o crescimento das algas na superfície e praticamente afogando o lago. Aqui pode ajudar uma instalação especial desenvolvida na Alemanha. Com ela, pode-se bombear oxigênio nas zonas mortas do lago. Essa nova máquina, chamada Tibean, tem 18 metros de largura e a forma de uma boia. Uma camada de alumínio a torna resistente à água. Ela pode ser transportada com facilidade, pois é desarmável e permite uma montagem rápida na orla do lago. Sua construção na água também é fácil. Através de tanques inflados com água, a plataforma alcança sua posição de trabalho vertical em 30 minutos. O bombeamento do oxigênio funciona assim. Na parte inferior da máquina, uma bomba elétrica pressiona a água por um tubo que aspira o ar desde cima. As borbulhas resultantes chegam ao tubo ascensional. Ao subir por esse tubo, arrastam grandes quantidades de água. Na superfície, o gás restante vai para a atmosfera e a água enriquecida com oxigênio livre retorna por outro tubo à profundidade do lago, distribuindo-se em todas as direções. Com esta nova máquina, é possível renovar um lago pequeno em 14 dias, alimentando-o com oxigênio novo. Desta vez, a técnica não destrói a natureza, mas a ajuda. Mesmo assim, seria melhor remediar as causas da morte dos lagos. O Observatório Nacional avisa que já está à venda o livro Efemérides Astronômicas 88. A publicação traz previsões sobre a hora de nascimento e ocaso do Sol, posição das estrelas, da Lua e dos planetas. E indica também fenômenos astronômicos que vão ocorrer em 88, como passagem de cometas e eclipses. O Instituto Nacional do Câncer já está recebendo inscrições para residência médica. Há vagas em anestesiologia e radiologia. Além disso, o INCA oferece também um programa de especialização em física médica na área de radioterapia. Maiores informações pelo telefone 232-2079. Repetindo, 232-2079. E a Fiocruz também oferece vagas de residência médica para enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Mas cuidado que o prazo é só até terça-feira. O telefone da Fiocruz é 270-1738. Repetindo, 270-1738. O Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro abriu inscrições até o final de janeiro para curso de pós-graduação em Química Teórica, Química Nuclear e Termodinâmica. Para os interessados, o telefone 270-1035. Repetindo, 270-1035. No nosso programa de estreia, nós entrevistamos então o ministro Renato Archer. Agora, completarmos 10 programas, estamos aqui com o ministro Luiz Henrique Silveira. Na época até levantou-se a questão que o senhor ficaria só 3 meses. O senhor já desmentiu isso definitivamente? Eu não sei de onde é que surgiu essa especulação, mas foi uma especulação muito forte. E essa especulação decorreu do fato de que o meu nome vinha sendo considerado para exercer o Ministério da Justiça. Aliás, a imprensa não cogitou apenas do meu nome para o Ministério da Justiça.
houve menção do meu nome para o Ministério da Previdência. E o fato é que, no momento em que eu fui designado pelo presidente para o Ministério da Ciência e Tecnologia, as especulações correram soltas de que seria apenas uma passagem provisória. Mas, evidentemente, que nem o presidente nomearia alguém para ficar provisoriamente no Ministério, nem eu assumiria o Ministério nessas condições. Na época da criação do Ministério, ficou claro que existiriam 3 vertentes básicas, ou 3 prioridades do Ministério. Biotecnologia, química fina e mecânica fina. O senhor vai manter essas prioridades? Não, na verdade não são 3 estruturas básicas, são 5. Né? Informática, a biotecnologia, a mecânica de precisão, a química fina e a pesquisa de novos materiais. Essas são as 5 linhas básicas que norteiam a ação do Ministério, que tem como base de trabalho estimular a pesquisa científica, a pesquisa básica, estabelecer condições cada vez mais amplas para o cientista pesquisar com liberdade e com autonomia. E, de outro lado, fomentar a criação de programas de desenvolvimento tecnológico, ou seja, em que o Brasil se torne capaz e autônomo no conhecimento dessas tecnologias de ponta que eu acabei de citar. A comunidade científica está preocupada com as questões das verbas no CNPq, tendo em vista esses cortes anunciados pelo governo. Até porque as verbas do CNPq são exatamente iguais, corrigidas, às que já existiam em 87. Vai haver risco de corte? Olha, nós tivemos uma grande vitória na discussão com a área econômica do governo. Porque, preocupado com o déficit público, o governo vem fazendo todas as gestões no sentido de eliminar despesas. E houve o anúncio de um corte não seletivo, que desvincularia as bolsas de pós-graduação do salário dos professores e reduziria a disponibilidade orçamentária para essas bolsas. Nós, depois de várias gestões que foram feitas pelo Ministério, conseguimos não apenas assegurar a manutenção da vinculação da Bolsa Salário do Professor, como ampliar de 2.500 para 6.000 o número de pós-graduandos que estarão no ano que vem pesquisando nos vários centros de excelência espalhados pelo mundo, e de 30 para 40.000 os bolsistas de pós-graduação no Brasil. Quer dizer, todo aquele projeto de mandar, então, bolsistas ao exterior fica plenamente assegurado também? Absolutamente assegurado, isso é meta prioritária do presidente Zé Sarney. Outra questão, ainda em relação à área econômica. O ministro Acher havia anunciado a possibilidade, segundo ele encarada com bons olhos pelo ministro Bresser, da abertura de 2 alfândegas especiais para o CNPq. O senhor tem conhecimento em que pé está isso? Ainda na quarta-feira, tive uma longa reunião no sentido de implementar essas medidas para que os cientistas tenham mais rapidez na liberação dos equipamentos científicos que vêm do exterior. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Outra questão ainda vinculada a uma preocupação dos cientistas. Apesar das restrições de gasto do governo, nós vamos realmente comprar os 2 supercomputadores do Japão? Não, a questão dos supercomputadores, primeiro, está ligada a uma questão da soberania nacional. Nós, ao adquirirmos esses equipamentos, temos sofrido a imposição de uma série de condicionantes. Eu lembro, por exemplo, de um microcomputador que estava sendo adquirida por uma grande empresa estatal brasileira, que
que o governo da empresa fornecedora exigia até mesmo que o cliente, comprador, fizesse a elencação dos nomes das pessoas que vão manejar com o computador, e essas pessoas, ao saírem do país, teriam que pedir licença lá. É uma coisa absolutamente limitante. Quer dizer, essa questão está sendo tratada primeiro no âmbito de a aquisição não ficar vinculada a essas condicionantes que reduzem a soberania nacional. Evidentemente que nós vivemos um momento de dificuldades econômicas, mas estamos trabalhando no sentido de que o Brasil não perca a oportunidade de aportar esses equipamentos de altíssima tecnologia. Nessa difícil relação com os americanos, como fica a nossa lei de reserva de mercado diante das retaliações do governo Reagan? Olha, é preciso que os brasileiros tenham em mente que a proteção à indústria nacional na área da informática é tão fundamental para o país como foi o monopólio estatal do petróleo. Isso que chamam de reserva de mercado, ou seja, assegurar à empresa nacional uma fatia do mercado brasileiro, livrando-a da concorrência com os grandes oligopólios internacionais, tem sido fundamental para o crescimento da indústria nacional de informática. Hoje são mais de 300 indústrias que movimentam cerca de 2 bilhões de dólares por ano, que empregam 50 mil pessoas, que oferecem 12 mil empregos de nível superior, que proporcionam um mercado que é o 6º do mundo, que foi o que, em termos de quantidade e qualidade, teve maior crescimento no país. Então é preciso que os brasileiros saibam que isso é essencial para o desenvolvimento nacional. A informática, a microeletrônica, essas tecnologias de ponta, o Brasil compreende todos os seus mistérios, desde o pequenininho chips, desde a geração de softwares, de programas, ou o Brasil não entrará jamais no clube fechado, nessa Fórmula 1 dos países desenvolvidos. E o que o Brasil está fazendo é isso, está em busca da sua capacitação e da sua autonomia. Agora, as retaliações, elas não são frutos da negativa pela SEI, do licenciamento de um programa de computador da Microsoft. Elas são frutos de uma decisão política muito mais profunda. Os Estados Unidos detêm 75% do mercado de software no mundo. E eles sabem que o Brasil, que foi muito capaz na área de hardware, de desenvolver, ontem nós comemoramos o lançamento do 1000º equipamento de informática nacional. Quer dizer, o Brasil já produziu 1 milhão. A União Soviética tem como meta chegar a 1 milhão de equipamentos em 1990. O Brasil já conseguiu essa cifra. E, evidentemente, que isso incomoda. Quer dizer, toda essa política de retaliações é no sentido de impor restrições à capacitação e à autonomia tecnológica do país. Não é mais o capital que determina a grandeza, a riqueza, o desenvolvimento de um povo, mas é a inteligência. Se fosse assim, os Estados Unidos continuariam sem problema, comprava a tecnologia japonesa e pronto. Agora o Brasil não tem capitais para comprar tecnologia. E o exemplo americano demonstra que não adianta comprar tecnologia, você tem que saber fazer. Nessa parte, nós
passamos a saber fazer o enriquecimento de urânio, mas ao mesmo tempo temos o acidente do Césio. Toda a má divulgação das questões não alterou um pouco a credibilidade do governo na área tecnológica? O acidente do Césio, como você falou, foi um acidente fruto da estupidez e da ignorância. Certo? A estupidez de alguém que abandonou um equipamento num pardieiro velho, né? De alguém que foi lá, furtou parte desse equipamento e vendeu para o ferro velho. De alguém, dono de ferro velho, que ao partir aquela cápsula de chumbo, né? E ao ver uma pequenina cápsula brilhante, luminosa, né? Passou a ter verdadeira adoração por aquilo. E aí contaminou uma opção de gente. Mas por trás disso não há uma falha de fiscalização? Quer dizer, a ideia de separar de quem executa de quem fiscaliza isso não vai andar? Isso não tem nada a ver com a ciência, certo? Quer dizer, o que houve foi a soma da ignorância com a falta de fiscalização. Claro que sim. Claro Essa que sim. parte como ficaria na nova questão de fiscalização? O governo pretende realmente separar, como o próprio presidente admitiu, e até hoje não foi feita a execução? A proposta que nós temos é essa, de ficarmos, nós, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a pesquisa e desenvolvimento, né? E um outro organismo, que poderia ser a própria Comissão Nuclear, ficar com a parte de fiscalização, enquanto que a parte de produção iria para o Ministério de Minas e Energia. Havia uma solução tripartite para... Com a possibilidade de inserção da comunidade, da população na fiscalização também? Evidentemente que sim. Não adianta você pensar, nem você botando exército você fiscaliza. É preciso que a população tenha conhecimento do bem que faz a energia nuclear bem administrada e do mal que ela pode fazer, mal cuidado. O senhor tem algum presente de Natal para a comunidade científica? Eu acho que a grande notícia que a comunidade podia ter era essa, né, de que o programa de bolsa de estudo terá ampliação no ano que vem. Pelo menos é o que está negociado até agora. E nós estamos fazendo uma administração participativa, vamos continuar mantendo esses contatos que já mantivemos aqui no Rio com a Academia Brasileira de Ciência, que mantivemos em São Paulo com a SBPC, que mantivemos em Brasília com os 170 pesquisadores dos comitês assessores do CNPq, mantivemos em Brasília já 2 vezes com os secretários de Ciência e Tecnologia estaduais, mantivemos em vários contatos nas universidades, porque a grande luta da comunidade científica foi essa, no sentido de democratizar as ações no campo científico, de ampliar o grau de participação, de discussão, de transparência. E essa é a marca que nós podemos oferecer hoje e para o ano de 88. No mundo inteiro, a marca da ciência e da tecnologia vai estar bem presente na passagem de ano. Em meio aos abraços e beijos desse Réveillon, os relógios atômicos estarão sendo atrasados em 1 segundo para compensar uma acumulada diferença de rotação da Terra. A evolução da ciência e da tecnologia permite essa precisão de microsegundos e a coordenação mundial da hora. Talvez seja a hora de representar nesse segundo atrasado a necessidade de um avanço maior da humanidade para que a ciência